Fala, loucos do bando, fala, fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Cara, aqueles videozinhos clima final de temporada, né? Porque agora parece mais final de temporada do que foi no final de 2025, tá, pessoal? Vamos passar aqui, falar um pouquinho como é que foi esse primeiro semestre do Corinthians de 2026. Quem estiver vendo o vídeo aí, já deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Vocês acharam bom, ruim, péssimo, lamentável, esperava mais, frustrante, incrível, fantástico? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários aí, por favor, que depois a gente até discorre mais sobre os assuntos, tá? O que eu acho, tá, pessoal, desse primeiro semestre do Corinthians de 2026? Por caminhos diferentes, eu achei aceitável, tá? Aceitável pra bom, talvez? Não sei. Porque, vejamos, né? Quais eram os objetivos dos times nesse primeiro semestre? Alguns times iriam jogar Recopa ou Supercopa, a maioria ia jogar simplesmente o Campeonato Estadual, e você teria as fases iniciais de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, né? E você tem o Brasileirão, que jamais vai se decidir agora no primeiro semestre, né, pessoal? Então, assim, Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acho que foi o que mais o Corinthians deixou a desejar, né? Porque acabou em décimo. Se o Corinthians estivesse em décimo, se o Corinthians estivesse fazendo uma campanha do Curitiba, por exemplo, nessa temporada, eu acho que até o Dorival Júnior estaria no cargo ainda, tá ligado? Porque, assim, o que foi esperado, acho que do Dorival, nesse primeiro semestre, pelo menos quando acabou 2025, institucionalmente falando, era vencer a Supercopa. Deu green, a gente venceu, né? Deu green não, né? Deu black, né? O Corinthians venceu aí, né, rapaziada? E eu acho que o objetivo secundário era ser campeão do Campeonato Paulista, né? O que não aconteceu. Mas o outro objetivo principal desse primeiro semestre era a classificação para o mata-mata, principalmente da Libertadores, tá? O Dorival Júnior caiu, na verdade, eu acho que não foi nem por ter sido eliminado no Paulista para o Novo Horizontino, porque, vamos lá, tá? De novo, voltando um pouco atrás, né? Quando acaba 2025, o primeiro objetivo de 2026, cara, isso era falado em entrevista pelo Stabile, pelo Paes, que foi anunciado, né? Pelo próprio Dorival Júnior, né? Que era uma meta do Corinthians como instituição vencer a Supercopa. E por que isso? Eu acho que foi uma questão política, tá, pessoal? O Stabile foi colocado como presidente oficial, né? Depois de cumprir ali um período como presidente interino, né? Depois da queda do... tá muito longe o relógio pra fazer ele parar. Mas enfim, depois da queda por impeachment do Augusto Melo. E aí o Stabile tinha o foco, né, como o Corinthians mesmo, de ganhar a Copa do Brasil. E o outro título mais próximo, por ser de um jogo só, era a Supercopa, né? E o Corinthians conseguiu vencer. Foi legal pra torcida e tudo mais, né? Pô, estive em Brasília, como vocês sabem. Pra torcida, não era mais do que o título, né? Tinha aquele confronto, né, entre as supostas duas maiores torcidas do país, né? E o Corinthians deu uma surra dentro e fora de campo no Flamengo, né, rapaziada? Os caras até tiveram que rever algumas coisas em questão de torcida lá do lado deles, né, pessoal? E o Campeonato Paulista, o que não podia acontecer, tinha duas coisas que não poderiam acontecer de maneira alguma. Primeira, o Corinthians, eu acho que ele construiu uma certa aura de 2025 de ser uma equipe feita para jogo grande, né? Ao menos foi o que se desenhou ano passado, né? O Corinthians se concentrou em 25 para ganhar o Campeonato Paulista, ganhou, fez a melhor campanha. Era um time menos bom do que o Palmeiras, conseguiu ser campeão paulista. Depois acaba fracassando na Libertadores, né, e na Sul-Americana. O alvo fica apontado na Copa do Brasil e mais uma vez o Palmeiras na nossa frente. O Corinthians vai lá, elimina o Palmeiras e consegue passar pelos mata-matas, né? Então, para não perder essa aura de time que joga jogo grande, seria interessante ganhar a Supercopa e ganhou. E eu acho que não poderia ser eliminado por um time grande, tá ligado, mano? E principalmente não ser eliminado ou perder o título em casa. Mano, seria muito ruim a gente perder o título do Campeonato Paulista pro Palmeiras e Itaquera, por exemplo, ou pro São Paulo, enfim, né? Principalmente pro Palmeiras, porque eu acho que passaria essa aura positiva pros caras. Os caras, beleza, venceram o Flamengo agora, vivem um bom momento, mas o Palmeiras eu acho que ele tá
débito com a sua torcida pela forma como eu vejo os torcedores deles, né? Eles ainda não têm uma confiança do tipo assim, porra, o Palmeiras é um time que tá vencendo o jogo grande, né? Enfim, é pro lado deles, né? Mas eu acho que pro Corinthians, o ideal seria ser campeão, obviamente, né? Mas como foi pro Novo Horizontino, fora de casa, o Corinthians levou meio que de qualquer jeito esse Paulista desse ano, né? Acho que ficou tudo ok. O que ficou ruim, muito ruim, tanto ficou muito péssimo, né? Esse elenco do Corinthians tem essa fama, além de ter a fama de crescer em jogo grande, tem a fama de escolher jogo. E ficou visível, principalmente com o trabalho do Dorival Júnior aí, né? Tanto é que o segundo objetivo do segundo semestre era a classificação na Libertadores e o Dorival não conseguiu nem chegar à Libertadores. Por quê? Porque fez um Brasileirão patético nesse meio tempo, né? E de novo, às vezes a própria mídia não sabe. É porque assim, ó. Eu tô abrindo aqui vários parênteses, né? Mas assim, o que a mídia fala muitas das vezes não é o que a torcida quer. A torcida do Corinthians ficou feliz com o título da Copa do Brasil. E pelo que eu vejo, tá? Claro, o corintiano quer ganhar tudo, mas a gente não é otário, né? A gente não é burro, né? A gente sabe do poder do nosso elenco, que é bom, mas não é tão bom assim, né? E ser campeão brasileiro hoje, eu acho difícil, mano. Principalmente contra Palmeiras e Flamengo, pela situação financeira que eles vivem, pelo elenco forte que eles têm, né, e tudo mais, né? Mas, porra, ficar na zona de rebaixamento pro Corinthians também é too much, né, mano? Então, de novo, eu esperava que o Corinthians fosse fazer uma campanha de G6, ficar ali próximo, G8, aí entra no G4, aí cai, sabe? Eu esperava isso desse Corinthians, né? Se tivesse um pouco mais de comprometimento de alguns jogadores, né? Mas a situação ficou insustentável. Principalmente quando teve parada FIFA, lembra? Voltou e perdeu pro Curitiba. Depois teve aqueles jogos lá que não venceu o Chapecoense, não venceu o Santos, não venceu o Flamengo. Aí depois pega e perde pro Inter, tá ligado? Mas a situação foi ficando ridícula do Corinthians, né? O trabalho do Dorival, se você for ver, nunca foi um trabalho incrível, né? Foi um trabalho que em jogos específicos, em jogos pontuais, o Corinthians conseguiu atingir seus objetivos. Mas em nenhum momento, assim, teve uma galera que ousou a falar que o Corinthians vivia um bom momento depois que ganhou a Supercopa. Aí teve aquele bom clássico contra o São Paulo, lembra do 1 que o Bidon empatou no final, né? Jogou bem contra o Santos na Vila, jogou relativamente bem contra o Palmeiras na derrota com o gol lá do Lopes, né? Aquele momento estava até que interessante. Depois degringolou muito, né? E assim, sinceramente, eu nunca achei que o Corinthians jogou um grande futebol também naquele momento, tá? O Corinthians fez partidas ok's ali e tinha muito mais resultado do que sensações, né, de coisa boa, né, cara? Foi muito na marra, né? Enfim, depois teve ali o cafezinho com os Gaviões e tal, lembra? Teve a cobrança com os caras das organizadas, né? Enfim. E aí teve a entrada do Fernando Diniz. E aí com o Fernando Diniz, pessoal, eu acho que é setinha pra cima, tá? O Corinthians, ele conseguiu a vaga nas oitavas da Libertadores, passou em primeiro, objetivo completo. Passou pelo Barra e conseguiu a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Naquele momento, pessoal, foi muito importante ter pegado o Barra, que é time de terceira divisão. Aquele momento meio oscilando ali também, né? E o Diniz começou a repetir muito o time. Teve realmente que colocar o time reserva naquela partida lá em Santa Catarina, né? Imagina se a gente pega um Curitiba, que não, o Santos se fudeu, né? Mas mesmo assim passou. Ou o Juventude, que são equipes mais fortes, né? De segunda divisão, que eliminou o São Paulo. Eu não sei se o Bragantino ou o Mirassol tava no pote 2, mas rolou um Bragantino e Mirassol, né? Tinha alguns times de Série A, o Remo também, né? Enfim, acho que eram jogos mais complexos. E deu pro Corinthians também, ali por essa certa sorte no sorteio de pegar o Barra, né? Também conseguir dar uma rodada no elenco, até pela característica do novo técnico, né? O Diniz, acho que até falou na coletiva, né, do Grêmio, né? Que ele tá com cerca de 65% de aproveitamento. Ele acha que é um trabalho bom. Eu também acho. Eu acho que o trabalho do Diniz deu mais... Como é que eu posso dizer? Deu mais sensações positivas do que todo o trabalho do Dorival até então, né? Do Dorival foi muito resultado, né? Que foi mantendo ele no cargo. Tanto é que... E me surpreendeu o Dorival ter sido demitido no primeiro semestre. Eu achei que a estadia do Dorival iria ficar no Corinthians até ele ser eliminado das duas Copas. Ou ele vencia as Copas do segundo semestre, ou a Copa Libertadores, ou a Copa do Brasil... Ou ele seria mandado embora. Foi assim também ano passado. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, o Dorival teria sido mandado embora. Isso é fato, tá ligado, mano? Enfim, acabou que a participação dele lamentável no Brasileiro, deixando a equipe na zona de rebaixamento, não permitiu ele a chegar a tudo isso. E o que foi interessante, né? Porque o Dorival tinha poucas vitórias em Itaquera, né, pessoal? E o Diniz, por outro lado, recuperou essa certa chama do Corinthians em Itaquera. O Corinthians
vem vencendo praticamente todas, né? Perdeu agora para Platense, mas tinha vencido quase todas, né? No comando do Fernando Diniz, venceu o Galo, venceu Santa Fé, Peñarol, São Paulo, Atlético Mineiro, né? Tava vencendo todo mundo, empatou, venceu o Vasco, empatou só com o Palmeiras e perdeu agora para Platense, né, pessoal? Venceu o Barra, né? Enfim, então, devido a tudo isso, tá, pessoal? Toda essa jornada que eu tô contando aqui do primeiro semestre, eu acho que é aceitável esse primeiro semestre. De novo, por caminhos distintos. Eu acredito que de uma quarta colocação até a 10ª, aonde o Corinthians tá hoje no Campeonato Brasileiro, a 10ª colocação, foi mais ou menos o que eu projetei para esse primeiro semestre. Vencer a Supercopa, tá classificado nas Copas, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, e agora a gente pensa no segundo semestre. O que tinha para resolver nesse primeiro semestre era o objetivo da instituição, que era ganhar a Supercopa, e de repente ganhar o Campeonato Paulista, mas né, no pior dos cenários ali, foi até que um bom cenário, né? O tipo de eliminação que foi pro Novo Horizontino, tá ligado, pessoal? Seria muito pior ter sido eliminado por um clássico. Acho que daria mais crise, tá ligado, mano? Enfim, e você acaba ajudando, aumentando a confiança de um grande adversário aqui da cidade, né, pessoal? Ou do estado, como o Santos, né, pessoal? Mas eu acho que é isso. Eu diria que é aceitável, tá? E melhor do que isso, eu acho que a gente acaba o primeiro semestre com a setinha pra cima, tá ligado, mano? Agora, o segundo semestre, não dá pra projetar agora. Eu vou fazer um vídeo também esses dias falando sobre o que eu acho do segundo semestre agora, acabando o primeiro semestre. Porque muita coisa vai mudar, a gente vai acabar fazendo um novo vídeo sobre isso, né? Quando voltar as atividades do Corinthians também depois da janela acontecer e Copa do Mundo, tá, pessoal? É isso. Dito isso, vai Corinthians.